Em Canoinhas, a polícia está investigando uma suspeita de abuso sexual contra uma menina de 8 anos. Ô Bambá, você não dá para acreditar num negócio desse, hein? É um caso gravíssimo e assustador, Matheus. Assustou inclusive todo o Planalto Norte essa história. Uma menina de apenas 8 anos de idade. E tudo isso começou depois dela retornar da residência da casa de uma amiga. A família foi conversar com a criança que estava com as roupas toda desarrumada. A criança estava assustada, triste, não quis falar com os pais. Esperou um dia para depois contar o que havia acontecido. Segundo a menina de 8 anos, quando ela estava na casa da amiga, um homem de 76, um idoso, chegou a pegar na mão dela, levar até uma cama e subiu em cima dela, segundo essa menina. Ela foi obrigada a abrir as pernas, relato da própria garota à família, e obrigada a ter relações. O assunto é bastante forte, delicado. A família, os pais, escutando de uma criança de 8 anos um relato desse, ficou completamente horrorizada. A família acionou a polícia militar, a polícia foi até o local, deteve o homem e digo mais, Matheus Furlan, esse idoso ainda disse à polícia militar que a menina teria levado ele até o quarto e feito a relação sexual, que ela teria obrigado ele. Uma menina de 8 anos obrigado um homem de 76 anos a ter a relação sexual. A polícia deteve o homem por um momento, pegou o depoimento dele, mas precisou liberá-lo porque não houve o flagrante. É claro que a Polícia Civil instaurou um inquérito policial, vai investigar esse caso e um exame que a criança vai realizar no Instituto Médico Legal lá de Canoinhas vai ser importantíssimo para o trabalho da investigação da Polícia Civil para poder confirmar este crime ou não. Mas a história é realmente estarrecedora, assustadora e a gente vai ter novos capítulos disso muito em breve com o resultado desse exame da criança, a menina que teria realmente sido abusada sexualmente por um idoso de 76 anos. É uma história inacreditável, Matheus. Eu volto com você. Ô Bambá, eu vou te fazer uma pergunta só para ter certeza que eu ouvi direito e que minha cabeça não deu nó aqui. Mas o vovozinho safado falou para a polícia que a menininha de 8 anos teria obrigado, foi isso mesmo que você disse? Eu vou reforçar, Matheus. Ele disse à polícia que a menina pegou ele na mão, levou ele até o quarto e obrigou ele a ter as relações, que ela queria ter as relações sexuais com esse homem aí de 76 anos. Ele disse isso com ele, né? Ele disse isso à polícia militar e à polícia civil quando foi abordado. Esta é a versão dele, Matheus. Bambassi, obrigado pela informação. Olha, eu queria ser o delegado numa hora dessa. Só para ver a cara desse indecente, desse sujeito nojento. Aí ele tem a cara de pau de falar que uma criancinha de 8 anos pegou na mãozinha dele, levou ele para o quarto e obrigou ele a ter relações sexuais com a criança de 8 anos. O que esse cara tem na cabeça? Deve ser demência, não tem outra explicação. Uma criança de 8 anos de idade. Olha, você percebe o perigo que a gente enfrenta hoje em dia para deixar os nossos filhos brincar na casa de alguém? Porque a mamãe deixou a criança brincar na casa da coleguinha. Quando a criança chega, ela volta para casa, a mãe percebe que a roupa dela estava toda bagunçada. Pergunta o que aconteceu, a menina, não, tá tudo bem. No dia seguinte é que a menina cria coragem para falar o que aconteceu. Cada vez mais difícil a gente confiar nas pessoas, cada vez mais difícil a gente saber que os nossos filhos estão seguros, porque às vezes nem dentro da nossa casa estão seguros. E por que eu estou dizendo isso? Houve casos que nós trouxemos aqui de tios que abusaram das crianças, de primos, padrastos e tantas outras histórias.
Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho uma filha de 3 anos. Tenho um menininho de 3 meses. Eu não sei o que eu faço para tentar proteger minha filha. A gente toma cuidado em todos os aspectos. Até quando a gente sai em público, às vezes tem alguém que se aproxima para dar um sorriso, eu já puxo ela pela mão, já falo, aqui não. Porque a gente começa a ficar paranoico, é tanta notícia de tragédia acontecendo, de abuso, que a gente fica numa situação de desespero. Com medo de que algo vai acontecer, com receio de deixar brincar, às vezes, na casa do vizinho, porque você não sabe quem é que vai estar lá. Se vai estar só o vizinho com a esposa, se a esposa vai sair, vai estar o vizinho sozinho, se vai um parente, um louco, um maluco, a gente não sabe mais a quem a gente confia. Meu Deus do céu, cara, tem que pegar esse bando de gente maluca, colocar tudo numa cela separada, um por um. Falar, olha, fica aí, até acabar a vida. Eu sei que no país que a gente vive não existe, né, prisão perpétua. Quer dizer, de certa forma até existe, né, pra gente, né, a gente que está perpetuamente preso. Para a vida toda a gente fica com medo de sair de casa, com insegurança de algo que vai acontecer. Quer dizer, a cabeça da gente está presa. A gente está numa prisão psicológica diante de tanto medo das coisas que acontecem. É vergonhoso saber que isso acontece. Essas histórias mexem comigo, viu, gente?